No vídeo anterior eu expliquei, né, sobre o conteúdo, né, desse que seria a gente falar o protocolo, né, explicar o protocolo Modbus RTU, ok? E nós vimos aí a função 3, né, consulta, que a aplicação que eu fiz usa essa consulta, a IHM pede essa consulta. Agora, faltam mais duas consultas e eu quero mostrar por que são duas. A aplicação que eu fiz é simples, então eu tenho dois elementos aqui. Nós vimos primeiro a função 3, por quê? Olha só, esse elemento que eu inseri é só para medir ali o valor, né, que está no D0, que a hora é 100, a hora é 200, depende se tiver a M0, tiver em 0 ele é 100, se tiver em 1 ele é 200, ok? Então aqui o que acontece? Ele só está fazendo, olha lá, só a leitura, né? Então por isso que nós usamos a função 300, ok? Então a função 300, relembrando aqui no próprio manual, ok? No manual aqui da Modbus, a função 300, eu acho que na página 37, né? Isso. A função 03, desculpa, é para ler o registro. Então por isso que é uma das funções que são utilizadas. E nós vimos ela. Então fez a consulta, né, solicitando para o escravo devolveu ali conforme explicado no vídeo anterior. E faltam mais duas. Mas por que faltam mais duas, né? Então nessa aplicação, esse elemento está pedindo a consulta 03, ok? Para ler o registro, né? E esse aqui? Esse aqui, ele pede duas consultas, né? Ele pede a leitura do estado do bit e depois eu posso fazer escrevendo o bit, né? Eu posso, como é um botão repetitivo, eu estou fazendo um force, né? Mas uma coisa que nós temos que ver, que normalmente se eu não estou pressionando lá o botão, ele só está fazendo só aquisição de leitura. Então é justamente na hora que eu pressiono o botão que ele faz a solicitação de um force, né? Se eu pressiono, se ele está desligado, se eu pressiono ele vai forçar 1, se eu pressiono ele força 0, depois e assim vai. Então a função, nós veremos que a função de force, então o que eu fiz com o meu analisador? Eu fiz a aquisição, eu aumentei o tempo de aquisição e startei ali, né, para o analisador ficar fazendo a aquisição dos sinais, e eu fiquei transitando ali o force para poder pegar esses sinais, porque se você não transitar, você só fica pegando leitura, né, do bit, não o force. Então faltam mais essas duas, porque esse elemento ele usa o force para forçar o bit 0 ou 1, e a leitura, normalmente está fazendo a leitura do estado para poder ler a mensagem, mudar de cor, enfim, pegando o status. Então, por isso que faltam duas, ok? Então, é isso que eu queria comentar. Então, a primeira que nós veremos aqui, já na sequência, né? A próxima, vamos usar o 01. O 01 é a consulta do status, né? Vamos ver aqui, ó, que o 01, voltando, né? O 01 aqui, ó, ele vai ler o estado de uma bobina, o estado de um bit, né? Ok? Então, por isso que normalmente, se você não transitar o botão lá, ele fica fazendo leitura do estado, ok? Para ficar atualizando. Mas é isso que está acontecendo ali. Então, qual foi a query, a solicitação da minha HM do master? Olha aqui, ela pediu aqui, olha, ela está conversando com o slave 01, né? Que é o 1 ali, que é o PLC, ok? Ela está solicitando a função 1, que é essa que nós vimos aqui, né? Função 1, que é para ler o bit, ok? Aí, esse endereço, né? 0800, o 0800 é um endereço lá, se a gente pegar ali no manual, né? Deixa eu pegar aqui, que a gente rever mais uma vez aqui, que o manual na página 834, que eu até decorei aqui, eu tenho ali 834. Então, quando é o M0, a faixa é 0800, o M0 é o primeiro, né? Ok? Então é isso por isso que está aqui querendo ler o estado do M0, como está o elemento lá na minha HM, tá? Então, aí quantos pontos eu quero, né? Um só, certo? Eu quero só ler o M0 lá. E aqui é o check error, que ele sempre verifica, faz uma verificação da integridade aqui dos dados, tá bem? Então essa é a consulta, né? Então o que o meu slave vai responder? O meu slave, né, o PLC respondeu, ó, meu endereço é o 01, né? A função que você solicitou é 1, e eu vou responder em 1 byte, né? Que é o menor que ele pode responder. E qual é o dado? O dado 1, né? Então, o dado 1, se você colocar isso, se você enxergar os 8 bits aí,
O primeiro vai ser, né, o M0 lá, né, mais à direita. Então, por isso que ele tá em 1. No momento que eu peguei, ele estava setado mesmo. Eu fiz isso, né, e ele estava setado nesse momento, por isso que ele veio 1. E aqui é o check error. Então, ele me respondeu o estado nesse momento. Se eu transitasse lá de novo e fizesse a consulta, eu veria 00 aqui, porque estaria desligado o M0, tá? Então foi isso. Agora, qual é a outra consulta, né, que eu falei para você? A próxima consulta que existe aqui nessa aplicação é a função 05. Então, o que é a função 05? Vamos dar uma olhadinha. O que é a função 05? 04, 05. Olha lá. Ele faz um force, né, numa única bobina, num único bit. Então, ele pode forçar 0 ou pode forçar 1, ok? Então, aqui ele está dizendo, ó, se você colocar na mensagem que o force, o dado é FF00, você está querendo forçar ele em 1. Olha aqui, ó. O valor, quando você força esse valor em hexadecimal, a solicitação é para você ativar, ligar, ok? Se o valor for 00, a solicitação é para off. Então, aqui no momento que eu peguei lá, também eu peguei uma consulta para fazer um force em 1, ok? Então, o que aconteceu aqui? Então, olha, qual é a query, né? Qual é a consulta que eu quero fazer lá para o meu slave? Ó, slave 1, PLC. Eu quero a função 5, então eu quero fazer um force. De qual bit? No M0, conforme o mapa lá que acabei de mostrar, né? Conforme essa posição, M0, ok? E aí, o que eu tô querendo fazer, né? O que eu tô querendo fazer? Um force em 1, olha lá, porque o dado é FF00 e aqui é o check error, ok? Então eu tô solicitando fazer um force. Então o que respondeu? O que o meu slave respondeu? Ele respondeu: olha, eu sou slave 1, você solicitou a função 5, né, desse bit, então eu forcei. Então quando ele responde igual é porque ele aconteceu, ele forçou. Se eu pegasse uma transição de novo, né, aqui eu só destaquei forçando em 1, ficaria, para forçar ele em 0 depois, na sequência, ficaria 0000, ok? Então é assim que funciona, né? É assim que a gente verifica aqui o protocolo, os sinais do protocolo, entendendo aqui como é composto a mensagem, né? E interpretando aqui cada campo, né? É isso que nós vimos tanto no modo ASCII2 quanto agora em RTU. Para vocês verem, RTU é muito mais compacto, é muito mais utilizado por isso, né? Porque ele é mais otimizado, né? Como a gente podemos ver. Se você comparar o vídeo anterior, basicamente que é a mesma aplicação, você gasta muito mais bytes no ASCII2, porque você tem que converter em ASCII2, né? Basicamente a cada 2 bytes para converter o caractere, você fica com muito mais bytes para você passar uma mensagem. Aqui não, você já otimiza, que você já manda em hexa direto, já é uma coisa mais otimizada e a performance da rede melhora bastante, né? Então é isso. Eu acho que eu consegui aqui com os 2 vídeos, não preciso me estender muito, né? Como que funciona nesse padrão, os sinais mesmo, né? Não é, como eu já disse aí, venho reforçando, não é uma série sobre explicar os modos Modbus ASCII2 e RTU. Até posso fazer um dia, né? Basicamente é pegar esse manual aí e traduzir ele, basicamente montar o conteúdo numa sequência lógica, poderia fazer, mas não é, né? Tá o manual aí também, aqui tá o detalhe de como os sinais trafegam, como as mensagens trafegam, como que ela é composta, então é o suficiente para ter um entendimento até razoável aí, né, do protocolo ASCII2 e do RTU. Então agradeço a atenção, muito obrigado.